Olá, muito bom dia. Olha só, nós estamos na véspera da Páscoa. Pode ser que você assista esse vídeo em outro momento, mas eu quero que você entenda tudo sobre a Páscoa e o que ela pode mudar na sua vida. Entenda a Páscoa e mude de vida. Eu sei que naturalmente a gente associa hoje Páscoa a ovos de Páscoa, a ovos de chocolate. Mas nesse vídeo eu quero que você entenda tudo o que pode se tornar diferente a partir do sentido da Páscoa para a sua vida. Seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. O primeiro momento que nós temos acesso ao relato sobre Páscoa é quando no capítulo 12 de Êxodo, Deus fala que a nação de Israel, o povo judeu, precisava reunir em uma determinada noite e matar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta, ou seja, nas laterais e a parte superior da porta, dos batentes da porta, e comer a carne daquele carneiro assada. Eles comeriam também pães sem fermentos e ervas amargas. E quando a gente vai olhando o decorrer desse capítulo, na última praga que Deus envia para que o povo de Israel, o povo judeu, fosse liberto da escravidão no Egito, nós acompanhamos a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E no meio do povo judeu, dos descendentes de Jacó, onde havia a marca de sangue nos umbrais da porta, o relato bíblico diz que nenhum dos primogênitos morreram. Então a Páscoa é o símbolo do momento em que Deus utiliza da última praga para livrar o povo de Israel, o povo judeu. Então esse cordeiro é um símbolo. Esse cordeiro, essas refeições são símbolos de salvação, de libertação. Quando a gente anda um pouco mais na história, nós encontramos o povo de Israel se esquecendo de Deus, virando as costas para Deus, e eles vão para o exílio babilônico. E durante o exílio babilônico, Daniel traz um elemento novo. 70 semanas, cada semana tem 7 dias, então são 70 semanas, de cada dia representa um ano, 70 vezes 7, 490 dias. E esse elemento das 70 semanas cria uma expectativa de um povo que estava cativo, sobre domínio nesse período de Daniel aqui, no domínio de um povo, de um império babilônico, depois sobre o domínio de um império grego, e a gente chega em um período de um domínio romano. E nesse período chega um elemento novo de um homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus, o Cristo. Cristo, para quem não sabe, é o ungido de Deus, o prometido de Deus. E diante desse cenário de Israel subjugado a nações estrangeiras, o povo de Israel tinha a esperança de um rei que os livraria desse jugo romano. Só que ao olharmos os relatos dos evangelistas, nós acompanhamos a história desse moço. Ele passa um tempo aqui, prepara alguns discípulos que nós conhecemos como apóstolos, e à véspera da Páscoa ele diz que desejaria celebrar a Páscoa com seus discípulos. Se nós observarmos o capítulo 26 do Evangelho escrito por Mateus, Jesus separa um tempo para celebrar a Páscoa com seus discípulos. E esse povo que vivia sobre um jugo romano, eles não entendiam que a libertação que os esperava, que os aguardava, passava das fronteiras de um governo político. Jesus reúne com seus discípulos, celebra a Páscoa com eles. E naquela mesma noite que ele parte o pão, que ele bebe o cálice, o evangelista que diz que depois de cear, depois de cumprir todos os ritos que a festa da Páscoa exigia, ele fala que depois de cear, Jesus tomou o pão e partiu e disse: façam isso em memória de mim.
comam esse pão, partam esse pão em memória de mim. E quando ele toma o cálice, ele fala, olha, esse é o cálice da nova aliança. Aquela aliança que vocês conhecem, que servia para o povo judeu, agora eu estou estabelecendo uma nova aliança. E essa nova aliança, que é o meu sangue, esse cálice é o meu sangue, que é dado por vós para trazer salvação, para trazer libertação. Aquele espírito de morte que passou no Egito, aquele espírito de escravidão, a partir desse momento da ceia, nós começamos a entender que a vinda do Cordeiro de Deus, que é o Cristo, que Paulo registra no capítulo 5, na carta dele aos irmãos de Corinto, na primeira carta, esse Cristo vem para trazer libertação aos homens. A Páscoa, que foi um símbolo de libertação, um símbolo de livramento para o povo judeu, ela continua sendo um símbolo de libertação, um símbolo de livramento. Só que um livramento a partir da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apesar das doçuras, das coisas gostosas que nós comemos hoje, na semana de Páscoa, no feriado de Páscoa, eu quero que você não se esqueça que na sexta-feira o Cristo morreu, mas que no domingo o Cristo ressuscitou. No primeiro dia da semana, como o evangelista Mateus relata no capítulo 28, o Cristo ressuscitou. As pessoas foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. Aquelas mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus, diz que chegando lá, o túmulo estava vazio. O Cristo que derramou o seu sangue, diz no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, esse é meu sangue que é dado por vós, que é dado para perdoar pecados. E quando ele perdoa os nossos pecados a partir do sacrifício dele na cruz, ele está trazendo libertação. Libertação da escravidão que você tem vivido, da escravidão que tem tentado aprisionar a sua vida. Receba nessa Páscoa libertação. Entenda que o sacrifício de Jesus foi para que você seja livre. Livre das preocupações que têm afetado a sua vida, que têm tirado a sua paz, que têm tirado o seu sono. A sua vida está nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus não há nada que possa te aprisionar, que possa tirar a sua paz. Desde que você entenda que assim como aquele cordeiro representava libertação, representava livramento para o povo judeu que estava escravo no Egito, da mesma forma, Cristo na cruz expandiu essa dimensão de libertação, de livramento para nós. Eu espero que você possa desfrutar da Páscoa, do livramento, da libertação de Deus para a sua vida. Tenha uma ótima Páscoa e que o sangue de Jesus possa te trazer livramento, libertação, possa trazer transformação para a sua vida. Um abraço e fique na paz.